Amigos do Luz em Nós, estamos aqui hoje com a live do final de ano aqui no nosso perfil e a gente vai ter a alegria de receber aqui com a gente Geraldo Lemos Neto, o nosso querido Geraldinho, tão querido e admirado por todos nós, já está aqui presente e vamos fazer a live de hoje falando sobre um pouquinho de Chico, porque falar sobre Chico é maravilhoso e todo tempo é pouco para a gente falar com ele. Bom, Geraldinho, seja bem-vindo e eu vou aqui mandar o convite para você. Vem aqui conversar com a gente. Vamos embora, já mandei o convite, aguardando aqui. Oi, Luciana, Olá. como vai? Muito bem, Geraldinho, muito feliz, gratidão por ter aceito o nosso convite. Com muito gosto, como vão os nossos amigos aí de Maceió? Estamos todos bem, felizes com a sua presença aqui. Você não sabe como eu estou emocionada por estar aqui com você e para a gente falar sobre o nosso querido Chico. Isso é um presente para mim, para nós, né? A alegria e a emoção é toda também nossa, porque é sempre uma oportunidade a gente lembrar o Chico, né? Isso, é, Então, ver... foi tão importante para todos nós. é verdade, Geraldinho. A gente não tem como falar da doutrina espírita sem falar sobre Chico Não, Xavier, né? não tem jeito. Não tem, é Não, verdade. Geraldinho, desculpe a intimidade de lhe chamar assim, não, dessa por forma tão favor, carinhosa, por favor. mas todos lhe chamam assim por aqui nas redes sociais e acho que é uma forma assim que aproxima você da gente, né? Você transmite essa generosidade, essa simplicidade, essa afabilidade e lhe chamar de Geraldinho é uma forma carinhosa. Obrigado, querida. Obrigado, Luciana. Fique à vontade, tá bom? Tá bom. Eu vou fazer uma pequena apresentação, mas você dispensa apresentações. Mas Estou no caminho e pronto, acabou. é, todos que estão aqui, na verdade, conhecem e acompanham o seu trabalho, né, Geraldinho? Então, eu vou me apresentar, me ousar me apresentar, para que a gente se conheça, né? Porque eu já lhe acompanho, o seu trabalho há muitos anos. Eu sou seguidora e admiradora do seu trabalho. Mas a gente está tendo essa oportunidade de se ver, de se conhecer hoje. E Exato. aí, vou falar um pouquinho para os amigos que estão entrando. Eu sou Luciana Gomes, aqui do perfil Luz em Nós, colaboradora do perfil Papo de Espírita, trabalhadora da Casa Espírita aqui de Maceió, Deus Conosco, e divulgo a doutrina espiritismo, a doutrina espírita aqui pelo Instagram, né? Tanto no meu canal como no canal do Alonso, que é o Papo de Espírita, nós começamos a divulgar a doutrina espírita na pandemia, né? Quando todo mundo estava em casa, triste, apreensivo, depressivo, o Alonso resolveu falar de Jesus através da doutrina espírita. E como eu já acompanho o trabalho do Alonso há muito tempo, não só pelas redes sociais, mas ele é palestrante espírita daqui de Alagoas, trabalhador da Casa Espírita também, que eu frequento, mas eu ficava do outro lado de cá, né, como espectadora. E depois de um tempo, ele nos convidou, a mim e a um grupo de amigos, para que a gente, junto com ele, dividisse as lives. Então, nós temos lives diárias no Papo de Espírita, de domingo, de segunda, né, a domingo. Todos os dias tem live. E estamos aqui, 1 hora de live, 1 hora e meia. Esses 2 meses eu deixei de fazer live no meu perfil do Papo de Espírita por questão profissional. Mas até as coisas se ajustarem, se Deus quiser, em janeiro estaremos de volta. E é isso, Geraldinho. Esse é um pouquinho do meu trabalho.
E o convite que eu lhe fiz, e fiquei muito feliz, porque de pronto você tão generosamente aceitou o nosso convite. Eu não teria como a gente não falar de Chico, né? E aí eu gostaria que antes da gente assim entrar no tema, se você poderia nos contar um pouquinho como foi conhecer, como foi conviver com o Chico. Bom, esse é uma longa história que só isso daria muitas lives, né? Sim. Mas eu vou resumir da seguinte forma: a gente tinha ligações familiares com o Chico. A minha família materna, a maioria das pessoas eram naturais de Pedro Leopoldo, a cidade natal de Chico Xavier, em Minas Gerais, ou então moravam lá e acompanharam o Chico desde quando ele era criancinha. Eu Uhum. tenho uma carta do Chico em que ele revela, por exemplo, que a minha bisavó, Georgina Cândida Machado, era a melhor amiga da mãe dele, Dona Uhum. Maria de São João de Deus. Uhum. E eles, quando o Chico nasceu, eles moravam numa casa geminada, não é? Em Minas Sim, a gente fala casa de meia. Metade sim. da casa era do pai do Chico e da mãe dele, onde o Chico nasceu, e a outra metade era do meu tio bisavô Eliseu Correia e da tia Cilia. E tia Cilia, inclusive, ela ficou cega e o Chico ajudou muito a tia Cilia. Eu tive a grata alegria de conhecê-la já quase nonagenária, viveu mais de 100 anos. Então, uma ligação bastante familiar, não é? Uhum. Depois eu me casei com a Eliana, o irmão dela, em 1984, quando eu me casei, ela já morava com o Chico, Uhum. desde 1968, e se responsabilizava pela diagramação de todos os livros do Chico Xavier. Então, trabalhava com o livro, né? E a partir daí eu passei a me hospedar com ele em Uberaba e, novamente, esses laços familiares se Uhum. solidificaram mais ainda. Sim. Porque eu tinha da minha parte e tinha da parte da Eliana. Então, aí foi uma convivência, né? Eu fui apresentado a ele há 40 anos atrás, fez Uhum. agora em outubro, dia 14, 40 anos, em 1981. Era um jovem, né, de 19 anos. E de lá para cá ele tem sido o norte da minha vida, né? Em todos os sentidos, no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido ético, religioso, filosófico e até mesmo científico, porque o Chico Isso. tinha visões muito avançadas Sim, para a sua época. Ele era um homem fora do sim, tempo, né? Fora da sim. nossa época. É, Naturalmente, porque é um espírito superior que veio nos ensinar, né? isso. Então foi É, assim que começou tudo. essa linda trajetória, né? Conhecer Chico assim tão jovem ainda, né? Ter convivido com ele esse, esses anos todos. E tá aí divulgando a doutrina espírita, as obras de Chico, a memória de Chico, né, Geraldinho? Isso, assim, tem uma importância muito grande. Eu não vejo como a gente falar do espiritismo sem citar Kardec e sem citar Chico Xavier. Eu acho que essas duas personalidades, ou a mesma personalidade, né? São duas personalidades, mas o mesmo Mesmo espírito. espírito. Isso, Duas isso, experiências reencarnatórias isso. distintas, claro, uma no século Sim, XIX, na França, em que ele teve, entre a França, a Suíça e a Bélgica, um trabalho de fundamentação teórica, de pesquisa, lançando as bases do Consolador, e a outra parte que foi prevista, inclusive, pelo Espírito da Verdade,
e Sim, ele viria no século seguinte complementar a obra. E isso. a gente pode dizer que Allan Kardec foi o professor da doutrina Sim, espírita que nos explicou todas as coisas. Mas ele mesmo, como Chico Xavier, foi o exemplificador da doutrina espírita, vivenciando na prática tudo aquilo que ele tinha colocado na teoria um século antes. Aliás, nem chegou a um século, né? Entre a desencarnação de Kardec e o nascimento de Chico foram 40 anos. Então, ele completou assim com galhardia essa tarefa monumental. Aliás, um amigo nosso assim também desta época de 40 anos atrás, que já sim. reside no mundo espiritual, vizinho aí de vocês, que ele era natural de Aracaju, em Sergipe, e veio para Minas Gerais em 1947 para ficar próximo do Chico, que é Martins Peralva. Sim. Peralva falava conosco na época nossa de mocidade espírita que o Chico era um Jesusinho. Jesusinho. Ele, claro, a gente não vai tomá-lo com a altura espiritual de Jesus, mas Sim. ele foi o espírito mais próximo das exemplificações genuínas do cristianismo primitivo Sim. que nós tivemos pela primeira vez no próprio Jesus e pela segunda vez, eu acho que não teve em 20 séculos, quem mais exemplificasse as determinações do Cristo como Chico Xavier. Não vejo, Uhum. sinceramente, com todo o respeito a todas as demais personalidades religiosas de todos os tempos, Chico Xavier foi realmente o ápice da vivenciação cristã genuína. Aquele cristianismo original, primitivo. Como ele próprio falava comigo, olha, Geraldinho, o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. E o que estiver fora disso é conversa fiada. E a gente sabe que ele viveu isso na prática. Ele foi vamos dizer assim, o vivenciador, o exemplificador do que é, de fato, espiritismo cristão. E o que é tão difícil da gente ainda é colocar isso tudo em prática, né, Geraldinho? Então, só o É espírito realmente difícil. do É, verdadeiro. Eliana, Luciana, eu acho que é realmente difícil, mas não é impossível. Sim, Eu acho sim. que nós temos no próprio Evangelho duas figuras emblemáticas, nos demonstrando que não é impossível, que elas talvez deram o maior salto evolutivo em termos de tempo, né, para a reforma íntima. E todas duas estão lá no Novo Testamento, que é a primeira figura de Maria de Magdala, né, Sim. que era tomada por espíritos ligados à sensualidade mais bruta, não é? Que era cortesã, que chefiava uma casa de prazeres e, no entanto, quando conheceu Jesus, largou tudo para segui-lo, dando um salto quântico evolutivo impressionante e mostrando também o valor da mulher. E a outra, mostrando o valor do homem realmente comprometido com a espiritualização, nós vemos Saulo de Tarso, É que verdade. violento, perseguidor, né? Isso. Fanático religioso, que não aceitava o Cristo de jeito nenhum, que inclusive promoveu primeiro assassinato cristão, que foi Estevão, Uhum. irmão de sua querida noiva, Abigail. Ele mesmo assim
com todos os contra, né? Ele tinha muitos contra ele. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha influência, ele tinha articulação política e social para acabar com o cristianismo. E ele pretendia fazê-lo. Mas Jesus escolhe exatamente ele para ser o apóstolo dos gentios, ou seja, das outras gentes que não fossem as hebraicas, as tribos de Judá. E Paulo de Tarso, que se torna então o apóstolo Paulo, não tem explicação, né, de como ele trabalhou naquela vida mesma. Ele se reformou e fez a grande transformação para a qual nós, de certa forma, somos todos devedores. Porque foi através do exemplo dele, da renúncia de Paulo, que nós tivemos acesso ao cristianismo fora de Israel. Então, nós também podemos, porque nós também somos, de certa forma, fanáticos, violentos, não é? Ainda tão ligados ao mundo, à sensualidade, às questões transitórias do mundo, e, no entanto, é somente a gente decidir, porque a renovação moral, espiritual, é uma questão de decisão única e intransferível da própria personalidade. Quando a gente entende essas questões, né, se torna mais fácil. O problema é não chegar ao entendimento, né, Geraldinho? É difícil, mas não é impossível, né? Não é impossível. E eu acho que quando mais a gente tenta entender o Cristo, tenta se aproximar de Cristo, mais essa possibilidade, esse caminho, ele se estreita. Mas para isso é preciso que a gente também olhe para dentro da nossa caixa, né? Para dentro de nós mesmos, para perceber as nossas limitações, né? Aonde é que nós precisamos mudar, até onde nós precisamos, temos condições de evoluir. Eu queria, Geraldinho, eu assisti uma live sua de mais ou menos, acho que umas 2 horas de live, que fala justamente sobre esse mesmo espírito que foi Chico Xavier e Kardec, que viveram em épocas diferentes e que trouxeram a visão realmente diferente do cristianismo para a gente, da mensagem transformadora do Cristo, né? Eu queria que você falasse, seria possível a gente resumir, Geraldinho? Não é. Você está me dando uma tarefa impossível. Bom, nós temos um estudo, convidamos aos amigos para conhecerem, que está no nosso canal gratuito lá no YouTube, é a TV Saber Espiritismo. E lá na TV Saber Espiritismo nós já gravamos um estudo que foi veiculado nos programas Saber Espiritismo, que, se não me engano, já gravamos 11 episódios. Cada um deles tem 1h30 por aí, né? Então, nós estamos falando aí de 15 horas, talvez, de programa, falando a preparação da missão de Chico Xavier. E já aí, pensou? Desculpe, como? eu queria que você resuma isso em 40 minutos. Está difícil, né, Geraldinho? É muito difícil. Mas eu convido, é boa a pergunta, porque nos dá a chance de explicar, porque muitas pessoas nos perguntam, né, por e-mail, pelo Instagram, pelo Facebook, e não dá para a gente responder simplesmente, né? A gente tem que indicar. Se eu for escrever tudo, eu não vou parar de escrever nunca, né? E nos programas, que são esses programas, a preparação da missão de Chico Xavier, as pessoas vão ter noção de como maior que, claro, hoje não resta dúvida para todos nós que convivemos com o Chico, né?
Embora o movimento espírita tenha a sua particularidade e tem sempre vamos dizer assim, a turma dos contrários. Isso é normal. Aliás, o Chico me contou um caso muito engraçado, que ele tinha, eu acho que tinha 12 anos de idade, no grupo escolar de Pedro Leopoldo, quando ele participou de um concurso do Estado de Minas Gerais, exatamente 12 anos, foi em 1922. O Brasil estava comemorando 100 anos da sua independência de Portugal, que tinha sido declarada pelo imperador Dom Pedro I, não é? Exatamente 100 anos antes, em 1822. E era corria o ano de 1922, e Chico Xavier tinha 12 anos e frequentava o grupo escolar. E o Estado de Minas Gerais, na época, a Secretaria de Educação do Estado lançou um concurso destinado às crianças em idade escolar, que elas escrevessem sobre a independência. E Chico, como ele era aluno nessa época, ele participou, como todos os alunos do Estado de Minas Gerais inteiro. E ao final do concurso, que durou alguns meses, até que a secretaria escolhesse as melhores composições, né? O Chico ganhou a medalha de bronze, o terceiro lugar em todo o Estado de Minas Gerais. E na época que ele estava escrevendo, ele foi muito. Na realidade, ele contava para nós que havia um espírito, que ele começou a ver um espírito de um senhor, e esse espírito começou a ditar para ele a redação. E ele ficou. Olha como que ele é ético, né? Porque ele pensou assim: gente, mas será que isso pode? Ele, criança, né? Será que isso pode? Que eu estou vendo esse senhor aqui me ditando o que escrever e eu não estou vendo outras pessoas junto dos outros coleguinhas. Ele foi lá na professora dele, que era a dona Rosalba Laranjeiras, e perguntou a ela, falou com ela: olha, dona Rosalba, eu estou vendo o senhor e eles estavam me mandando escrever sobre a composição, eu posso fazer isso? E ela olhou para ele e disse: ah, Chico, pode, não tem importância não. Acho que ela nem acreditou nele. Vai lá, escreve o que ele está te mandando. Então o Chico escreveu e a redação dele ganhou o terceiro lugar. No estado inteiro. Nós estamos falando em milhares de redações. Bom, aí ele falou comigo: aí começou o meu calvário. Sim. Bastou eu ganhar essa medalha, já apareceu logo a turma do contra. Né? Já apareceu na mesma classe as crianças do contra. E aí ele começou a sofrer bullying. Bullying dos colegas, das colegas. E uma delas, que eu agora me falho o nome, o Chico me contou em detalhes isso, uma das coleguinhas tinha um nome muito diferente, mas agora não estou me lembrando. Começou levantava e começou a querer dizer que o Chico havia colado de algum livro aquela composição. Para provar que ele não tinha colado, que ele mesmo havia escrito, que ele deveria ser colocado à prova. Deveria ir lá para frente do quadro negro, da lousa, e escrever uma composição, uma redação de surpresa, com um tema que a classe escolhesse. E aí já começou aquele debate, né? A turma a favor do Chico, a turma dos contra. Essa coleguinha era do contra. E a professora, instada a mediar o conflito, acabou aceitando a sugestão e chamou o Chico lá na frente da lousa.
e falou com ele: então, Chico, então nós vamos fazer isso, porque aí é bom para você também que você acaba com a polêmica. E ele falou comigo: Geraldinho, essa polêmica até hoje não acabou. Porque a vida inteira eu convivo com a polêmica. Pois é, Chico, e aí, o que aconteceu? E ele me contou. Pois é, aí um dos colegas, querendo fazer chacota comigo, virou para a professora e falou assim: eu vou dar o tema para o Chico escrever. E aí foi aquele debate, a professora deixou, dona Rosalba, e ele então lançou o tema areia. Olha, é muito difícil, né? Como é que você vai fazer uma composição sobre areia? Quer dizer, ele foi colocado em dificuldade de todo jeito. E aí, então, na mesma hora, outro espírito apareceu para ele. E aí falou com ele: Chico, vá para a lousa que eu vou ditar o que você vai escrever. Quer dizer, com 12 anos de idade, o Chico já estava na psicografia, né? Aliás, na realidade, era clarividência com clareaudiência. Ele via o espírito, ouvia o que o espírito estava ditando e ia lá na lousa e escrevia. E o espírito disse assim: todo mundo depois disso ficou calado. Porque o espírito escreveu, ditou e o Chico escreveu: meus filhos, não escarneçam da criação divina, porque até mesmo um diminuto grão de areia pode perfeitamente refletir a luz do sol de Deus. Que lição! E que lição, né? Que lição! E que ponto final que ele deu na turma contrária, né? A própria dona Rosalba encerrou logo o assunto e falou com a turma: vocês não toquem mais neste assunto. Mas depois o Chico falou com ela: foi um homem que veio aqui, um senhor que veio aqui que me ditou isso. Não fui eu que escrevi, não. Ou seja, Imagina, né, Geraldinho? Como? Desculpe interromper, mas imagina o que é para uma criança, né, de 12 anos estar lidando com esses conflitos, né, Geraldinho? Da dúvida dos amigos, dos adultos, conviver com esses dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Né? Uma tarefa difícil para Chico, né? Uma tarefa extremamente espinhosa, difícil, que exigiu dele renúncia desde muito cedo, porque nós temos que considerar, por exemplo, quando eu tive a conversa com ele em março de 1992, e que ele me afirmou, me confirmou pessoalmente, eu ouvi isso da boca dele, que ele era Allan Kardec, Sim. reencarnado. Então, de forma que eu fico rindo das pessoas, porque as pessoas têm as suas opiniões, cada um com a sua teoria, mas eu ouvi do próprio Chico, então dá licença, né? Sim. Deixa eu transmitir a minha parcela da verdade. E o Chico falou comigo: desde quando me entendo por gente, na minha meninice, em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, como que uma criança de 5 anos de idade seria capaz de ter na memória, como ele me disse, porque eu estou falando o que ele me disse, textualmente, todas integralmente, ele guardava integralmente na memória todas as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele mesmo havia escrito e publicado em 1864, não é? E ele estava em 1915 com tudo na memória ainda. Ora, e nós sabemos o seguinte: com 5 anos de idade, nesta vida, ele não tinha conhecido o Espiritismo.
porque ele só veio a ter contato físico com o espiritismo em 1927, quando ele tinha 17 anos de idade, e recebeu na sua casa o casal de espíritas, Dona Carmen Pena Perácio e o senhor Hermínio Perácio de Belo Horizonte, que foram socorrer a sua irmã, que estava obsedada. Então, é de impressionar, né, o Chico? Um outro fato que ele me conta, que mostra a elevação do seu espírito, no sentido da presciência, né, de saber o futuro. Ele tinha 4 anos de idade, minha gente, 4 anos. Ele falava que ele era de uma família numerosa, a mãe dele teve 8 filhos, e o Chico não era nem dos mais velhos e nem dos mais novos, era do meio. Mas enquanto as irmãs e os irmãos dele, ela puxava a cadeira todas as tardes, depois do almoço, puxava a cadeira e sentava-se no passeio da rua, onde eles residiam, e ficava de papo com a minha tia bisavó, que é a dona Cilia Correia. Elas ficavam ali conversando e os filhos de ambas correndo para lá e para cá. E o Chico me contou que ele era o único que ficava ao lado da mãe, Dona Maria de São João de Deus. Por quê? Enquanto os irmãos dele estavam brincando, jogando bola, as irmãs brincando de boneca com a vizinhança, o Chico precisava ficar ao lado da mãe, porque ele sentia que ela não estaria ali por muito tempo. Ele sentia no coraçãozinho dele, de 4 anos de idade, que ele iria perder a mãe. Vejam vocês, como que uma criança de 4 anos tem essa lucidez, não é? E ele me contou que a mãe dele tinha uma cabeleira muito lisa, um cabelo muito bonito, preto, liso, até quase a cintura. E ele pedia licença para pentear o cabelo da mãe. E era como se ele soubesse que ele teria a presença física dela por muito pouco tempo. E, de fato, no ano seguinte, quando o Chico completou 5 anos de idade, ela desencarnou. É um espírito diferenciado mesmo, né? E eu fico imaginando assim, o quanto que não deve ter sido difícil para uma criança administrar esse monte de sentimentos e de sensações, sem saber exatamente o que era que estava passando. Conviver com uma família que não era espírita, não é? Deve ter sido muito difícil para o Chico esse caminho. Mas nada que ele não tivesse preparado para viver. Nessa época, como você bem disse, a família é muito católica. Aliás, em 1915, todo o Brasil era muito católico, né? E muito tradicional nesse aspecto. Os padres da Igreja Católica tinham muito poder, muita influência sobre as famílias. O espiritismo era perseguido. Eu lembro da minha tia-avó, Adélia Machado de Figueiredo, que era de Pedro Leopoldo também, só que ela nasceu em 11 de abril de 1900. 21 de abril, desculpe, de 1900. E ela é espírita antes mesmo do Chico ser espírita, mas ela casou muito cedo, foi morar em Belo Horizonte. E ela me contava, na década de 70, de 80, que para fazer reunião espírita, em 1920, 1920 e poucos, em Belo Horizonte, tinha que primeiro pedir autorização na delegacia de polícia. E o delegado de polícia destacava um soldado, um policial, para presenciar a reunião. Veja bem. Então, era uma época de muita dificuldade. Mas aí eu vou contar outro caso do Chico, que ele tinha mais ou menos
a mãe dele ainda estava viva, não é? Então ele tinha menos de 5 anos de idade. E nessa ocasião, os pais gostavam mais do padre que oficiava a missa na cidade de Matozinhos. E Matozinhos fica a 7 quilômetros de Pedro Leopoldo. Então, todos os domingos, o senhor João Cândido, pai de Chico, e a mãe dele, Dona Maria de São João de Deus, pegavam os 8 filhos e iam a pé até Matozinhos para assistir à missa do padre com quem eles tinham mais confiança. E iam a pé. E nesse interim, a vizinha deles em Pedro Leopoldo, que estava grávida, perdeu o bebê num aborto espontâneo. E eles foram caminhando, o pai dele com a mãe dele, comentando o assunto. Durante a ida até Matozinhos, viram a missa e voltaram. E na volta, aí o que aconteceu? O pai começou a falar mal da vizinha, como se o aborto tivesse sido uma irresponsabilidade dela. Começaram a julgá-la. E a mãe do Chico defendendo-a. E o pai do Chico julgando a pobre senhora. Quando eles chegaram em casa, o Chico, com 4 anos de idade, viu um espírito de um médico que interferiu no assunto dos pais do Chico e falou com ele assim: fala com seus pais o seguinte. Aí o Chico, então, pediu licença e começou a falar com os pais. E o que ele dizia era mais ou menos isto. A vizinha, a dona fulana, eu não lembro o nome, não teve culpa alguma na questão do aborto, porque o aborto do feto foi espontâneo, não foi provocado. Isto porque a posição do feto no seu ventre materno estava numa posição ectópica. Olha só. Uma criança falar isso. Uma criança de 4 anos. O pai de Chico assustou tanto que virou para a mãe dele assim: Maria, trocaram o nosso filho na igreja. Esse não é nosso filho. Volta lá e devolve esse menino, que esse menino é doido. E aí, então, aí a dona Maria disse: que isso, João? Esse aqui não é o Chico, é o nosso. Sim. Aí ela falava com ele: meu filho, não fala mais nada não, que seu pai vai ficar nervoso. Então, vejam vocês que a luta dele começou muito cedo. E muita gente fala assim, quer ser médium como Chico Xavier, né? Muita gente quer ter a mediunidade de Chico Xavier. Muita gente que acha que é uma beleza ter a mediunidade de Chico Xavier, mas não sabe o tanto que ele sofreu. O ataque das sombras, das trevas, dos espíritos infelizes para derrubá-lo desde muito cedo. Né? Inclusive, o pai dele queria interná-lo, porque achava que ele era doido. Só que o Chico, a essa altura, já participava da catequese, ele ensinava catequese às crianças na igreja matriz de Pedro Leopoldo e ficou amigo do padre Sebastião Scarzello. Sim. E aí ele era de origem italiana, mas muito amigo do Chico, gostava muito do Chico. E aí falou com ele assim: Chico, o Chico tinha 8 anos de idade. O seu pai quer te internar. Porque o Chico era assim, ele ia na missa, ele falava conosco. Como ele tinha mediunidade, ele via maravilhas na missa. Ele via os espíritos de luz descendo durante o ofício da missa. Quando o padre consagrava a hóstia, por exemplo, né? E o vinho para distribuir, eu não sei porque eu nunca fui católico, mas quem foi católico vai me entender.
distribuir a hóstia na comunhão, não é? Isso. E ele via que essas hóstias todas eram iluminadas por espíritos diáfanos, de luz. Uhum. Mas ele observava que nem a pessoa colocava aquela luz na boca, Sim. mas a maioria delas, essa luz se apagava. Olha só. Algumas não. Algumas, o Chico falava que a luz entrava pela boca e descia mais ou menos na altura do coração e iluminava o ambiente. Olha que coisa linda. As pessoas boas, ele Que via coisa esse linda. fenômeno. E ele relatava isso para o padre, Sebastião Scarzello. Desculpe. E aí, então, o padre falava com ele: olha, Chico, você não conta isso a ninguém. E ele falava: mas o senhor acredita em mim? Eu acredito. Você é um menino bom. Não tem razão para mentir. Eu acredito. Só que eu não explico. Eu não tenho jeito de explicar o que você... Porque eu não entendo o que você me diz. Então, eu recomendo a você ficar calado. Não conte isso a seu pai. Porque ele já me procurou aqui querendo te internar no hospital Galba Veloso, em Belo Horizonte, que é para... Naquela época, eles chamavam de doidos, né? Uhum. Mas pessoas perturbadas mentalmente. E eu sei que você não é perturbado. Uhum. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou arrumar um emprego para você. Olha, o padre foi intuído pela espiritualidade maior. Porque ele sabia que o seu João Cândido, pai do Chico, era muito pobre, vivia de vender loteria, e daí ele tinha uma família numerosa, 8 filhos para criar. A dona Maria não tinha condição de trabalhar fora, porque ela tinha que cuidar dos outros, dos 8 filhos. Então, ele pensou: se o Chico trabalhar, se eu arrumar um emprego para o Chico, a renda que ele vai ter vai ajudar o pai a criar a família, Uhum. a ser arrimo de família. Sim. Então, ele não vai poder internar o Chico. O padre Tirava foi do muito foco, né? Aí, então, o Chico aceitou e o padre arrumou para ele o primeiro emprego dele, que foi como tecelão na fábrica de tecidos, chamava-se Fábrica de Tecidos Belo Horizonte, que era sediada em Pedro Leopoldo, e o Chico passou, então, a descascar o algodão, né? Ele pegava o algodão, descascava com a mão, e para fazer aquela matéria-prima que iria virar tecido, não é? Na fábrica de tecidos. Naquela época, como não existiam máquinas para fazer isso, eram as crianças que faziam. E o Chico, com 8 anos de idade, fazia isso. E ele fez isso, gente. Ele me contava que os dedos dele, da mão, ficavam todos, porque parece que o algodão machuca, né, a mão. Ele é cheio de coisas, espinhos pontiagudos, machuca muito a mão. E, além disso, o pó do algodão começou a afetar o pulmão do Chico Xavier. Ele teve não sei se é uma pneumonia, se é uma infecção pulmonar grave, por trabalhar, ainda criança, na tecelagem em Pedro Leopoldo. Que vida difícil, né? Assim, nessa questão financeira, né? Na questão educacional também, né? E Chico venceu com tanta simplicidade, né, Geraldinho? Com tanta sabedoria, com tanta humildade, com tanta grandiosidade de espírito, todas as dificuldades materiais, né? Exatamente, ele nunca reclamou. Nós ficamos sabendo, aliás, nós tivemos acesso a essa gravação na voz do próprio Chico Xavier. Sim. E quem quiser conhecer, nós a divulgamos pela primeira vez no Movimento Espírita através de um podcast chamado Pode Saber.
que é Chico Xavier, o título, Chico Xavier e a Fundação Marieta Gaio, do Rio de Janeiro. E esse podcast é inteirinho contado pelo próprio Chico. A gente faz até uma brincadeira, vamos convidar aqui uma pessoa ilustre. Sim. Fizemos surpresa e de repente é o próprio Chico contando. Por quê? Isso em 1987, não, 1997. Agora eu estou na dúvida se é 80, não, 1997, está certo. 1997, o Chico tinha 87 anos de idade. Veja bem, ninguém sabia disto, o que eu vou contar, até esta data. Ele guardou absoluto segredo deste episódio. E ele só revelou esse episódio em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, nesta palestra que ele, pela primeira vez, pediu para ser gravada. Sei. E as pessoas que estavam presentes lá no Grupo Espírita da Prece, nessa tarde e noite, Sim. na reunião pública em que Chico Xavier recebia o Brasil inteiro, ele ficou muito emocionado nessa noite, porque ele estava recebendo a visita surpresa, ele não sabia que uma caravana da Fundação Marieta Gaio, do Rio de Janeiro, fundada pelo seu querido amigo Jorge Gaio, em honra da mãe dele, Dona Marieta Gaio, nas cercanias do Rio, na periferia do Rio de Janeiro. E nesta noite, quando o Chico tinha 87 anos, havia uma caravana da Fundação Marieta Gaio, do Rio de Janeiro, com 49 integrantes, que desceram lá do ônibus de surpresa e chegaram, se não me engano, o neto, não sei se é o filho ou o neto do próprio fundador, porque o fundador já tinha desencarnado, estavam ali e se apresentaram. E o Chico se emocionou tanto que ele pediu licença para não começar a reunião. Pela primeira vez, e pediu licença para que falasse ao microfone, porque Chico não era de dar palestra, de falar, nem coisa nenhuma. Ele era de trabalhar. Sim. São raríssimas as ocasiões que o Chico Xavier dava palestra ou falava. Nesta tarde e noite, ele fez questão. Eu quero dar o meu testemunho, mas eu quero que seja gravado. Então, os amigos lá mais próximos arrumaram um gravador e gravaram essa alocução do Chico, que quem quiser ouvir, pode ouvir no podcast Chico Xavier e a Fundação Marieta Gaio. Eu quero sim. Esse eu não vi. Esse é lindo, 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 porque é ele próprio contando. Eu não vou contar tudo, porque senão perde a graça. Mas, assim, resumindo a história, o Chico conta que durante vários anos ele e as irmãs, os irmãos, com seus respectivos esposos e esposas e sobrinhos do Chico, seus filhos, mais o pai, que estava doente, num total de 17 pessoas, passavam fome em Pedro Leopoldo. Enquanto Chico recebia as multidões, inclusive espíritas do Brasil inteiro, do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, não é? Do interior todo do Brasil, que iam lá, às vezes espíritas com condição financeira muito boa. Em Pedro Leopoldo mesmo, tinha a família Joviano, o Dr. Rômulo e a Dona Maria Joviano, por exemplo. O Dr. Rômulo era o chefe do Chico na Fazenda Modelo. E tinha uma vida muito boa financeiramente, era o funcionário público mais graduado da cidade de Pedro Leopoldo, porque ele dirigia um instituto do Ministério da Agricultura. Não é? Por nossa vez, a minha família materna
nessa época, meu bisavô e depois o filho dele, meu tio-avô Zeca Machado, eram diretores da Companhia de Tecidos Belo Horizonte, que poderiam ajudar o Chico, não é? Outros amigos do Chico também tinham boa situação financeira, que poderiam, o dono da venda, por exemplo, o Barbosa Chaves, onde o Chico, inclusive, trabalhou, poderia ajudá-lo, mas ele proibiu, porque as irmãs e os irmãos estavam desempregados, ficaram desempregados durante longo tempo, era a época próxima da Grande Depressão, próxima não, era a época da Grande Depressão, depois da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, né? Que gerou uma grande depressão mundial e que levou à Segunda Grande Guerra Mundial. E nesses anos, o Chico passou fome vários anos. E ele proibiu as irmãs e os irmãos que falassem isso com os espíritas, porque ele não aceitaria receber um centavo de ajuda sequer. Até que ele, então, recebe um caixeiro viajante que, passando por Pedro Leopoldo, veio entregar ao Chico, por ordem do senhor Jorge Gaio, fundador da instituição Marieta Gaio do Rio, instituição espírita, entregar ao Chico um presente, que eram tecidos para fazer ternos. E, coitadinho do Chico, não tinha dinheiro para comer e ganhou de presente aqueles tecidos de cachemira inglesa, né? Então, o que ele fez? Ele foi na loja do Barbosa Chaves e trocou por dinheiro e tal. E daí, conversa vai, conversa vem, o próprio Barbosa Chaves falou com esse caixeiro viajante que o Chico havia trocado o presente em recursos para sustentar a família. Aí ele volta ao Rio, conta isso ao Jorge Gaio, fundador da instituição, e ele então inscreve o Chico, porque lá no Rio eles faziam distribuição de cestas básicas, de mantimentos todo mês para as senhoras viúvas com filhos ou os desempregados, não é? Eram os assistidos da Fundação Marieta Gaio. E o Chico passou a receber essa ajuda da Fundação Marieta Gaio até ele se firmar no emprego que se deu em 1935, entre 33 e 35, quando ele entra finalmente, passa no concurso para se tornar funcionário público federal do Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e aí ele tem um vencimento maior. Então, durante muitos anos, ele foi assistido da Fundação Marieta Gaio. E aí, a humildade dele é tão grande nesse relato dele, que ele se sentia feliz de estar entre as irmãs necessitadas, irmãs e os irmãos necessitados na fila do pão da Fundação Marieta Gaio. Né? E nesse momento aí ele dá esse testemunho em honra à memória do seu Jorge Gaio, da Dona Marieta Gaio, e o pessoal todo da caravana que estava presente chora, não é, de emoção, porque eles não sabiam disso, olha só. Ninguém sabia disso, e o Chico guardou segredo disso até ele fazer 87 anos de idade. E nenhum de nós sabia que ele tinha passado fome. A gente sabia que ele tinha tido uma vida difícil, mas nenhum de nós sabia, nenhum de seus biógrafos, nenhuma das famílias amigas sabia que Chico Xavier e sua família havia passado fome em Pedro Leopoldo. E não aceitava que nenhum dos integrantes de sua casa, de sua família, pedisse dinheiro para sustentar o seu lar. Inclusive, ele teve muita dificuldade com o pai,
senhor João Cândido Xavier. Porque logo que ele começou a lançar livros, o Parnaso de Além Túmulo foi lançado no dia 1º de junho de 32. Logo depois veio Cartas de uma Morta, em 35. E começaram os livros de Emmanuel, por volta de 38, há 2000 anos, né? A Caminho da Luz. Humberto de Campos vai escrever Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Emmanuel escreve o primeiro livro, Emmanuel, depois Roteiro, O Consolador. E esses livros logo tornam-se best-sellers. Então, cai no gosto popular e o Chico se torna uma pessoa pública, famosa, da noite para o dia. Né? E Pedro Leopoldo se enche de gente atrás do Chico Xavier. E o pai dele falava com ele assim: Chico, mas não é possível, nós passando fome, passando necessidade aqui em casa, e você não recebe 1 centavo dos livros que são seus? Isso não pode ser. E ele falava com o pai: mas papai, os livros não são meus. Eu não tenho esse direito de receber 1 centavo sequer do fruto da minha mediunidade. E isso é uma lição que vale até hoje. Aliás, mais hoje do que nunca, porque tem muito médium aí se aproveitando dos recursos financeiros, não é? Ou então palestrantes se aproveitando de venda de palestras, venda de cursos online. Isso é um absurdo, gente. Não vamos cair nessa vala comum, não, pelo amor de Deus. Vamos ver o exemplo de Chico Xavier. E ele então falou com o pai: não posso receber, porque os livros não são meus, são dos espíritos. Aí o pai dele falou com ele assim: mas esse último livro que você lançou, que todo mundo fala nele, o tal do Há 2000 anos, não é esse que escreveu, que você chama de Emmanuel? Ele no livro não é um senador romano? Aí o Chico falou com ele: papai, é o senador Públio Lentulus, de Roma. Pois é, mas essa história não se passou há mais de 1900 anos? É de fato, papai, se passou há mais de 1900 anos. Na Roma Antiga? Na Roma Antiga. Pois então, meu filho, esse homem está desatualizado. A carestia, 1900 anos para cá, a carestia, a inflação, o preço das coisas já subiu muito e ele não está sabendo. Fala com ele. E aí ele ri, ele fala assim: meu pai, não tem jeito, o senhor não compreende. Difícil, Geraldinho, difícil. Não é? Difícil essa compreensão, né? Não só para ele, para o pai de Chico, mas com esse exemplo que você acabou de falar, né? Tantos médios se desvirtuam do seu propósito. Perdendo, né? A verdade é essa. Geraldinho. Tantos médios, palestrantes, diretores de instituição, de respeito, se perdendo por causa de dinheiro, pelo amor. É perdoável a incompreensão de um pai que vê seus filhos passando necessidade, que não tem o alcance ainda intelectual de entender a grandiosidade do trabalho do Chico, né? E olha para você ver, Luciana, porque o Chico passando fome, vendo os seus entes queridos passarem fome, mesmo assim não se dobrou à tentação de pôr a mão no dinheiro. É isso mesmo. Olha o exemplo. É um caráter muito forte, né? É uma determinação, um propósito. É o caráter de um apóstolo mesmo. É isso mesmo. Geraldinho, meu querido, é com o coração na mão, mas a gente só tem um minutinho. Pois não. Eu falei com a Beatriz, por mim, a nossa live ia ficar horas aqui sem a gente terminar, mas eu tenho medo de não conseguir gravar, né? Tá certo. Eu nunca fiz live passando de 1 hora e fico assim, com medo, porque... O Instagram tem esse limite. Isso, né? É verdade.
Mas quem sabe, ano que vem eu não vá para o YouTube, né? E aí a gente consegue fazer live por lá. Tá bem. Mas tive muito gosto de colaborar com vocês aí em Maceió e estamos às ordens. E a nossa palavra final é essa. Vamos, minha gente, seguir os exemplos imorredouros de Chico Xavier. Os seus exemplos de renúncia e amor em prol da causa espírita cristã que revive o Evangelho de Jesus na terra para o coração do povo são e serão para sempre insuperáveis. É verdade. Então, se você me permite, eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje com uma oração. Gostaria de agradecer a todos os amigos que passaram por aqui, a espiritualidade amiga, que nos auxilia e nos orienta nesse trabalho. Que possamos sair dessa noite com o coração alegre, cheio de esperança, porque falar de Chico é sempre uma renovação espiritual. Que Deus, com sua infinita misericórdia e bondade, estenda sua luz sobre cada um de nós. E sejamos amparados sempre pelo amor do Cristo. Seja sempre o nosso guia. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Geraldinho. Gratidão, Luci. A vontade que eu tenho assim, ó, é de lhe abraçar Então, por esse encontro, sinta-se abraçada em nome de Jesus. essa noite maravilhosa. E quem sabe a gente um dia não se conhece pessoalmente e esse abraço virtual não vira um abraço real, né? Longe de pandemia, sem medo de contrair vírus e a gente olhar no olho do outro e trocar essa energia de amor fraterno. Assim será. Beijo no coração de todos. Beijo. Fica com Deus, Geraldinho. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Obrigada Salve também. pra gente depois. Tá bom, vou sim. Obrigado.